que a cada 90 segundos uma pessoa morre no Brasil por doença cardiovascular, são quase 380 mil mortes ano. E isso é uma cidade some, né? Eu vejo, eu sou do interior de São Paulo, sou de Taubaté. Taubaté some todo ano do mapa por morte de cardiovascular. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. Doutor, essa questão da temperatura, né? Porque parece que, eu não sei se é no frio ou no calor que geralmente costuma dar alguns problemas cardíacos. Existe isso mesmo ou é mito? Nossa, mas tá uma máquina de gancho, hein? Caraca, ó. O cara já pegou, já chegou, já deixei a bolada pingando e foi lá e cortou. É isso mesmo, né? A gente tem ali o aumento de incidência de infarto no inverno. Né? Por que isso acontece, tá? Durante o inverno, a temperatura cai muito, o teu organismo gasta mais energia, o coração tem mais esforço para aquecer teu corpo como um todo. Teu corpo é inteligente, tá, Rodrigo? Ele tende a manter mais quente o triângulo da vida, que é o coração, pulmão e cérebro. Então, ele faz uma constrição dos vasos na periferia e joga essa pressão mais aqui no centro. Só que o que acontece com isso? Lá embaixo reclama, daí o teu cérebro fala para o teu coração, meu amigo, trabalha mais forte, porque lá embaixo está precisando de sangue. Daí teu coração tem que aumentar a pressão arterial, aumentar a frequência cardíaca, aumenta a força de trabalho para levar aquele sangue lá para baixo. E quando você tem uma doença escondida, e a doença que obstrui os vasos do coração, na fase inicial não dá sintoma, você acaba expondo o teu coração a um risco maior. E daí, de repente, aquela doença que estava ali no limite, ficando grave, mas sem sintoma porque você era sedentário, não fazia nenhum esforço, ela pode abrir um quadro com já um quadro de infarto ou um quadro de AVC, porque descompensa a pressão arterial, aumenta o esforço cardíaco, e quando você já está descompensado, isso acaba acarretando num risco maior de eventos. Quando a gente fala evento, tá, pessoal? É infarto e AVC. A gente precisa entender que a cada 90 segundos uma pessoa morre no Brasil por doença cardiovascular, são quase 380 mil mortes ano. E isso é uma cidade some, né? Eu vejo, eu sou do interior de São Paulo, sou de Taubaté. Taubaté some todo ano do mapa por morte de cardiovascular. Ô, doutor, eu acho que é legal, assim, a gente já começou com esse assunto de infarto, né? E assim, na sua área, acredito que seja um dos piores casos, né? Eu queria que o senhor assim, trouxesse pra gente que cuidados que as pessoas devem ter, né, para prevenir também, e também sinais durante a vida, antes mesmo de acontecer o infarto, né, que as pessoas têm que tomar cuidado para falar, olha, acho que a partir de agora, eu acho que eu preciso frequentar um cardiologista. Perfeito, isso é uma pergunta. Bom, vamos acabar o episódio por aqui, agora vamos falar sobre tudo isso. Então, assim, o que é interessante a gente falar, assim, Bruno? Vamos pensar que o infarto não é uma doença que ela te acomete, tipo, subitamente. É uma doença construída ao longo de hábitos de vida. Então, vocês são novos, né, bem novos, comparado a mim e a audiência, às vezes. A gente está aqui falando para milhares de pessoas. E o que acontece? Você não pensa no amanhã quando você pensa em infarto. A gente pensa daqui 20 anos. Como é que vai estar a tua vida se você levar a tua vida como está levando hoje? Olha bem teu hábito, o que você come, como você dorme, está fazendo ou não está fazendo atividade física. O ano que vem, se Deus quiser, você vai estar ótimo. Você tem que se preocupar mais em atravessar a rua direita do que com o teu hábito de vida. Mas daqui 20 anos, você vai colher o que está plantando hoje, o que plantou nos últimos 10 anos. Então, a gente precisa entender a longo prazo. Então, quando a gente fala ali, vamos falar de fatores de risco. Vamos separar em 3 categorias de fatores de risco. Os que você não pode controlar, que é o quê? Idade, sexo, raça, histórico familiar. Homem acima de 40 aumenta risco cardiovascular. Mulher acima de 50. Homem tem maior probabilidade. Pacientes de raça negra e amarela têm maior probabilidade. E pessoas com genética de primeiro grau têm mais probabilidade. Está no teu controle isso? Não, você não pode mudar. Então, esquece, vamos focar no que você pode mudar.
Alimentação, bebida, cigarro e sedentarismo. Isso são fatores modificáveis. Então, estão no meu controle. Quanto mais eu me dedico a eles, mais impacto eu tenho em longevidade. Outro ponto são fatores da coluna do meio, que são parcialmente modificáveis. Algumas alterações que são doenças que não têm cura, porém têm controle. A gente está falando de pressão alta, de diabetes, de colesterol alterado e de estresse. Né? A gente começa a ver estatística no Brasil, mais de 70% das pessoas têm algum distúrbio de ansiedade ou depressão. Isso é fruto de estresse. A gente pode falar de burnout, a gente pode falar de uma série de coisas que impactam a sua saúde. Então, quanto mais fator de risco você tem, maior a probabilidade de você desenvolver essa doença de forma precoce. Então, se eu pego ali, se eu como errado em quantidade e qualidade e sou sedentário, fatalmente eu vou aumentar meu peso, gerando obesidade. Obesidade é mais risco para diabetes, é mais risco para colesterol alterado, é mais risco para pressão alta. Se eu tenho mais obesidade, eu também tenho mais risco de doença renal. Então, tudo isso, se eu tenho doença renal, eu tenho mais risco de hipertensão. Então, você começa a observar que esses 12 fatores, quando você começa a puxar como se fosse um mapa mental, eles estão interligados com a maior parte das doenças que a gente tem. Então, se a gente cuidar muito bem desses 4, e controlar esses outros 4 do meio, a gente tem uma chance gigantesca de minimizar o evento. Daí a gente vai para a segunda parte. Será que a gente consegue identificar isso precocemente? Sim, a gente tem exames para poder fazer isso. Eu sempre falo que o médico, ele não cuida da saúde de ninguém. A gente rastreia a doença em você. Você vai lá no consultório e a gente começa a identificar um monte de problemas que talvez você tenha. Sim. Então, quando você pega aquele idoso, eu não vou no médico, não. Você chega lá com nada, ele acha um monte de coisa para você está certo. A gente vai buscar doença para você. Se você não tiver nenhuma doença, volta para casa que, teoricamente, você está cuidando bem da tua saúde ou tua genética ainda está cuidando de você. Né? Mas a gente consegue identificar a doença precocemente. A saúde, quem cuida é você que está aí do outro lado. Teu hábito de vida, teu padrão alimentar, tua qualidade de sono, sabe, o básico bem feito, não é o número de pílulas, vitaminas ou suplementos que você toma, mas o teu comportamento. É isso que faz a diferença no curto, no médio e no longo prazo. E quando a gente está falando no longo prazo, é no longo mesmo. Tá? Por quê? Porque você tem a capacidade de mudar a tua realidade. Eu costumo dizer que eu era a pessoa mais burra do universo, porque eu era médico, cardiologista e pesava 128 quilos. Sabendo tudo que eu podia fazer, eu fazia tudo errado. Por quê? Vida corrida, prioridade. E a prioridade não era a saúde, porque você não sabe o que é saúde. Rodrigo, Bruno, você só sabe o que é saúde o dia que a doença chega. O dia que vem a dor, a limitação, o problema, daí você percebe, putz, isso é doença. É doença. Então, eu consigo mapear isso através de exames no consultório. Eu tenho eletrocardiograma, eu tenho teste de esforço, que tem vários tipos de testes, que expõem o teu coração a um esforço acima do normal, para a gente poder ver se é seguro. Eu tenho exames que fazem análise de estrutura do coração, como ecocardiograma, ressonância magnética do coração. Eu tenho exames de sangue que conseguem prever se você tem um risco maior de ter a doença ou não. Mas o mais importante é a gente conversar com o paciente, porque nem sempre o coração dá aquela dor no peito. Mas você começa a perceber o seguinte, olha, há 6 meses eu caminhava normalmente, subia a ladeira, subia a escada. De 3 meses para cá eu perdi essa capacidade, estou tendo que parar a escada pela metade. Minha capacidade de esforço físico reduziu, eu não consigo nem manter uma relação sexual direito, que eu me canso. Opa, um cansaço progressivo, recente, fica de olho, conversa com o teu médico. Só que tem um outro fator que ninguém dá valor. Se você, independente, eu falei ali que risco de homem aumenta a partir dos 40, mas daí você vê uma notícia falando, nossa, mas tem tanto jovem morrendo aí, tão novo. Está acontecendo. Por quê? Como é que vocês vivem hoje? Vocês têm um trabalho que é muito estresse, muita demanda de cérebro, mas qual é a demanda física que vocês têm no dia a dia de vocês? Nenhuma, praticamente. Vocês não se deslocam a pé de um lugar para o outro, muitas vezes vocês não pegam uma escada, é elevador, é coisas elétricas, é comodidade.
Então a sociedade vem construindo pessoas mais sedentárias, ao ponto da IA agora fazer com que você nem precisa pensar mais. Você não precisa mais ter criatividade, você joga uma demanda lá e ele vem com um monte de ideias para você, e o teu cérebro não vai usar essa capacidade que você vai deixar de ter para alguma coisa. Um exemplo, vocês são de que década? Vocês nasceram em que ano? 97 e 98. Isso. Oh, que bacana. Então, acredito, antigamente não existia internet, não existia nem celular, né? Mas Então, a gente lembra dessa época. lembra quantos números de telefone vocês sabiam de cor? Pois é, Sabiam pois um monte. Depois do celular que veio com esse tal de agenda, Não sei nem você da minha não lembra esposa o nome mais. nem de parente, o número de telefone nem de parente mais. É. O teu cérebro ele não evoluiu para uma outra coisa. Como eu não estou guardando mais número de telefone, você vai ficar mais inteligente nesse negócio aqui, porque sobrou espaço. Não é igual o HD de um computador, onde eu deleto uma pasta, sobra espaço para entrar coisa nova. O nosso não, a gente deletou essa capacidade aqui, só que não evoluiu para nada. A gente só vem evoluindo. Você lembra o nome de rua da tua cidade? Antigamente, quando o Waze era impresso, né, a gente tem a guia 4 rodas, então você sabia o nome de ruas da tua cidade. Hoje você sabe a rua da loja tal? A rua da loja tal, você não lembra mais o nome de rua. Então a gente vai perdendo capacidades. Então, o que é importante a gente entender? O estilo de vida que vem acontecendo com as gerações mais novas não favorecem para você ter uma qualidade de vida mais elevada, apesar de ter mais conhecimento. Vocês sabem, no mínimo, 3, 4, 10 vezes mais informação do que teus pais. Isso não significa que vocês fazem coisas mais certas que ele, que vocês se alimentam melhor do que ele, que o estilo de vida de vocês é melhor do que o deles. Entendeu? Porque conhecimento não gera transformação.